o Marcos Assunção tava com a gente quinta-feira e ele falou uma parada que casou com a sua história, Edmilson, que ele falou assim, antigamente, ou até hoje em dia, mas ele falou que antigamente era melhor estar num time do interior, porque esse time do interior, ele ia jogar uma hora contra o time grande, e aí era o seu momento. E ele falou que foi assim o dele também, que ele se destacou, e aí, tipo, os 4 clubes paulistas queriam ele acabou indo pro Santos, né? E aí, você a mesma coisa, na hora que você vê, tipo assim, mano, é o São Paulo, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, mano. Não, nos anos 90, eu não São vou Paulo deixar tava... os caras jogar. É a oportunidade da vida, né? E aí, em 95, você subiu e... Subi em 95, a gente... Na verdade, o São Paulo, depois que perdeu pro Vélez aí, virou uma página, né? 90, 94. Aí teve a reformulação de todo o Morumbi, e teve muita oportunidade para jogador da base. Né? E aí o São Paulo, praticamente aí, da minha época, de 95 até 2000, o São Paulo ganhou 2 campeonatos paulistas. Perdemos aquela fatídica final contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, né? Que eu ia acabar entrar pela história. Mas é aquilo, o São Paulo não conquistou grandes títulos, mas o São Paulo vendeu muito jogador. Então o São Paulo fez cofre, né? Fez cofre, né? Que conseguiu reformar o Morumbi, que estava em época de reformulação, também precisava reformular o elenco, aí começou a dar muita oportunidade para atletas da base, né? Que foi o meu caso, do França, do Marcelinho Paraíba, do Alva, do Bordon, Belete, Serginho. Nossa. Então foi praticamente, esses dias eu estava com o Cafu, nós fizemos umas contas, o São Paulo em 7 anos vendeu quase 300 milhões de dólares em atleta, naquela época que hoje valeria muito mais. Né? Então o São Paulo não conquistou, mas se fortaleceu financeiramente. E agora não ganha e nem vende. Só ficam sofrendo, né, velho? Mas essa galera veio da base? Alguns vieram contratado, mas na época, na geração dos anos 90... O clube tinha boa parte do jogador. Porque não tinha a Lei Pelé, né? A Lei Pelé também prejudicou muito o time do interior. Como que é a Lei Pelé? A Lei Pelé, o cara tá livre exemplo, um menino hoje de 14, 15 anos, se ele não tem um contrato de formação ou contrato profissional, o clube grande pode ir lá e pegar. Antigamente, se era propriedade do clube. Então você era do 15. Eu era do 15 de Jaú. Se o São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras, qualquer clube quisesse me contratar, teria que me contratar e me comprar. Hoje não, hoje o clube pode ir lá e pegar 70%, deixar 20%, deixar 30%. Então, os clubes do interior não têm essa quantidade de recurso para aguentar um menino de base hoje. Pô, então por isso que a gente vê muito menos os times do interior chegando. Porque antes chegava bastante, pô. O Bragantino, lembra? Isso. Foi com o Luxemburgo? Foi com o Luxemburgo. Pô, o Bragantino arregaçando, tipo, os times... O próprio Botafogo, os times do interior eram times fortes. Eram times fortes e times que formavam atletas que os clubes grandes iam e compravam essa propriedade, vamos dizer, esse produto. Hoje não, hoje qualquer clube do interior se investe bastante na base, o clube grande muitas vezes vai lá e pega esse atleta sem ter nenhum tipo de retorno financeiro pro clube formador. Então você acha que o time de interior tá mais difícil de crescer, vamos dizer assim? Tá muito mais difícil hoje. Principalmente para que você possa ter esse atleta garantido e ter algum benefício no investimento que você faz lá, exemplo, 5 refeições por dia, água, luz que o menino consome, os profissionais lá, assistente social, que é o selo de clube formador que existe na CBF. É quase impossível um clube de futebol de base hoje ter esse selo, porque as demandas são muito grandes e o custo gera muito custo para o clube. E o clube não vai conseguir fazer tudo isso aí para ter a possibilidade de ter direitos econômicos do atleta que está com ele. Caramba, que doideira, eu não sabia nisso não, que, sei lá, chega um Corinthians, olhou Edmilson agora e falou assim, não, é meu. Se o jogador quiser... Não, hoje é o seguinte, hoje se o atleta for na federação, ele está federado lá no Palmeiras, se o atleta e o pai for lá na federação e falar, não quero mais vínculo com o Palmeiras, eu quero levar ele para Ponte Preta, né? A federação entra, fala, ó, esse jogador está pedindo para ser desfiliado do Palmeiras para ir para Ponte Preta. Se o Palmeiras não tem
o selo de clube formador e paga todos esses requisitos que tem, simplesmente o menino foi lá. O dinheiro que o Palmeiras gastou em formação dele, em treinamento, investiu, literalmente perde. E o que você acha disso? Como jogador e como quem trabalha com... Cara, eu acho que isso aí tira a proteção dos times que formam o atleta pro time grande. Impossibilita o time também que tá formando crescer. Pô. Crescer, entendeu? Não, exemplo, o 15 de Jaú lá, se é hoje, aparece um Edmilson lá. Se o São Paulo quer vir contratar o Edmilson, paga o dinheiro. Entendeu? Não é nem um absurdo. Não é nem um absurdo, pelo menos para o cara manter o projeto que ele está em andamento. Hoje, lamentavelmente, a Lei Pelé, no Brasil, que é um país continente, ele acabou fragilizando os times pequenos. Porque é difícil já a rapaziada conseguir dar 5 refeições por dia, que é um atleta normal, pô. Sim, né? mano. É 5 refeições por dia, é R$2.500 no mínimo. Cada um. Cada jogador. Então, Nossa. exemplo, você gasta lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o grande lá, junto com o empresário e o pai que se prostitui também, que vende a porcentagem de direitos econômicos para um, para o empresário, para o outro, e na hora que chega na hora de o clube receber alguma coisa, não leva nada. Mas pra ter feito essa lei, é porque deveria estar tendo outra confusão também antes dessa lei, né? Na verdade, muitos atletas ficavam durante muito tempo no clube e o clube tinha ele como propriedade, não poderia vender. Né? Que veio a lei Bosman também depois, né? Então, facilitou para os clubes? Eu acho que não. Facilitou para o atleta. Então, o atleta ele consegue assinar um pré-contrato 6 meses antes. Se o meu contrato vai acabar em dezembro, eu em julho já posso fazer um pré-contrato. Já pode sair de com graça. qualquer um, de graça. Então, eu acho que tem que ser revista essa lei, né? Por todos os setores, não é só um, mas é aquilo. Sempre alguém que vai perder aí. E numa briga dessa aí, ninguém quer perder. Essa aqui é a situação difícil no futebol. Por isso também reflete dentro dos clubes, né? Aí você reflete em quantidade de salário que os caras estão recebendo. Nada contra, quando eu jogava eu ganhava bem também. Mas se paga muito lá na ponta e esquece de onde é, da base. E é a base que vai dar uma qualidade melhor para um espetáculo, para um jogo. Aí você se reclama da seleção brasileira que tá ruim, que o Tite é ruim, que isso é ruim, tal. Mas nós, como clube, temos fornecido jogadores abaixo o nível da seleção. Porque também o jogador já chega... Pô, isso aí é... Porque hoje em dia a gente também, querendo ou não, vou te falar, que tá tão tecnicamente pior do que antigamente, que você vê um menino pedalar, você fala, eita porra, olha esse verdade. moleque pedalou. Você já fala assim, de olho esse moleque dá uma pedalada aí. Porque hoje em dia não tem mais nada. Tá difícil. E aí você vai ver esse moleque aí que deu uma pedalada aqui, tipo assim, brincou num jogo, no outro, assim, fez um gol e tal, já é aquele jeito mais irreverente de jogar bola. Aí você falou, não, vou ver. Aí sou corintiano, né? O Corinthians tem 15% do cara. Tá tudo picoteado. Os 85 ficou pra trás. Nossa. Aí você fala assim, pô... Aí o moleque se destaca num campeonato regional, no Paulista, assim... Aí vende pra Rússia, e aí o moleque não formou, não chega lá, não deu certo. E aí acho que é isso que também tá faltando. Eu acho que o lance de não investir na base é muito ruim, porque não se formam jogadores mais bons, pô, e fica esse nível técnico ruim. Ó o Palmeiras agora, quantos moleque, mano, jogam no time titular? Tudo é da base? Hoje em tem dia, bastante jogador. Hoje em dia não tá tanto mais, mas teve, acho que ano passado, mano, pô, o Patrick de Paulo, o Danilo, esse moleque é muito bom, mano. Os dois volantes. O Verón. Aí tem um zagueiro lá que o moleque é muito bom. É Luan, né? É Luan, né? Renan. Aí tem o Verón, que é o atacante. Tem o Wesley. Tem uma parte de moleque, mano. Não, o Palmeiras tem feito um trabalho excepcional na categoria de base. A grande questão que a gente sempre fala é que na categoria de base não tem que... competir para ganhar, tem que competir para formar. E muitas vezes essa é a dificuldade dentro da mentalidade dos clubes no Brasil. Né? Por quê? Porque às vezes o treinador do Sub-17 quer ganhar de todo quanto é jeito do campeonato, até briga, faz o que for, para poder se promover profissionalmente. Ah, para ele sair dali... Sai dali ou pro Sub-20, ele sabe que no Sub-20 ele o caminho para ser o interino do Abel Ferreira, exemplo. Né? Entendi. É um caminho mais curto para ele se chegar no profissional, o treinador. E qual é a diferença de competir para formar e competir para ganhar?
Ó, competir para formar, eu sempre digo aqui que quando um menino entra com 14 anos numa formação, ele entra numa universidade. Eu sempre falo isso. Tá. Então ele tem lá os anos para se formar como um atleta profissional de futebol. E muitas vezes o futebol, ele antecipa. Com 18 anos o menino pode estar jogando num profissional. Aí a gente volta no início da conversa. Edmilson, por que você chegava antes? Porque eu mesmo no profissional, eu tinha que fazer ainda as minhas matérias de dar passe, cabeceio. Hoje os meninos chegam com 18, 19 anos no profissional e eles não fazem os fundamentos que ainda tinham que fazer num tempo de formação. Você entende ou não? Exemplo, o Vinícius Júnior. Agora, esse ano, depois de 4 anos lá no Real Madrid, esse ano que ele está se destacando. Tá finalizando bem. Verdade, mano. Finalizando um chutado de calcanhar. Chegava lá no jogo, quando ele chegou do Flamengo na época, os caras, era chacota dos caras. E saía no jornal todo dia. Todo dia era chacota. Todo dia depois do jogo. Esse é o jogador de 50 milhões. Esse é o jogador... Então, o Brasil sempre, tradicionalmente, foi um país que vendeu barato e repatria caro. Verdade. Entendeu? Vende barato e repatria caro. Por quê? Porque os caras vão para a Europa, vão ganhar em euro, 6,50 a mais. Então, a diferença de formar é ter o tempo desse menino se formar como, não só de talento, não só a parte física, mas socialmente, né, emocionalmente, porque daqui a pouco ele vai dar um patamar, ele vai ganhar R$1 milhão por mês. Será que emocionalmente esse menino está preparado? O emocional pra mim é muito importante. É muito importante, cara. Então, na formação, você não tem que formar com o menino, não, você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, não, você tem que melhorar a sua performance. Se a sua performance for melhorando a cada jogo, o coletivo vai aparecer. E aparecendo, você vai jogar num time profissional.